Boa noite a todos. Nós estamos na nossa quinta sessão e última, né, deste evento maravilhoso que tivemos nos últimos 3 dias, né? E quero parabenizar todos vocês que se colocaram à disposição de poder estar participando, tanto como ouvinte e como também contribuidores, né, de pesquisa, de ensino, de extensão, enfim. Vocês que tiveram o labor de preparar um trabalho e poder participar e poder apresentar. Parabéns pelo empenho, parabéns pelo esforço. Estamos na nossa última etapa, no nosso último dia, e com muita alegria que estou aqui, né, o professor Nasson, juntamente com o professor Ronaldo e também com a nossa colega Carolina, fazendo essa mediação e essa organização para vocês, e temos toda a expectativa de que vocês se sintam totalmente à vontade de poder falar aquilo que vocês têm para nos dizer, e temos certeza que nós vamos absorver muita coisa boa, e vamos sair daqui melhores do que estamos começando neste momento. Neste momento eu quero passar para o professor Ronaldo, ele fazer a apresentação do vídeo, e na sequência, assim que terminar o vídeo, vou dar alguns informes de como nós vamos conduzir com as apresentações. Professor Ronaldo. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que estamos em mais uma sessão dedicada à discussão da gestão pública, voltado a trabalhos relacionados à gestão de finanças pessoais, à liberdade econômica, a questões administrativas, discussões bem ricas que vamos ter essa noite. Eu vou compartilhar com vocês uma singela homenagem que aparece para todos? Ainda não. Está carregando aqui para mim. Sim, agora já está aparecendo. Show de apresentação, que lindo! Parabéns, show de bola, João e Gabi!
Eu acho que é nessa hora que a gente começa a cantar, né? E aí espera mais um pouco para apresentar. A vontade que dava de ficar aqui cantando junto, né, João? Mérito da Gabi aí. A Gabi que teve a ideia aí de fazer um rasqueado no violino aí. E veio sempre... Ficou muito legal. Vamos fazer, falei, vamos. Ficou muito legal aí, mesmo. Cumprimentos. Faltou só alguém cantando, viu, João? Bom, o primeiro grupo, eu peço que você já comece a se preparar, o funcionalismo do capitalismo. Como que vai acontecer a nossa dinâmica? Todas as apresentações vão acontecer, as 5 apresentações vão acontecer, e ao término delas, nós vamos abrir para discussão, ok? Então, vocês podem fazer as perguntas ou armazenar as suas perguntas. Ao término da última apresentação, nós vamos abrir para vocês fazerem perguntas e vai acontecer o debate, a discussão, tudo bem? Entenderam? Se alguém teve dúvida, pode levantar a mãozinha que eu explico novamente. Estando tudo certo, eu passo essa oportunidade agora para o grupo O Funcionamento do Capitalismo de Livre Mercado, uma abordagem sobre a ótica da liberdade econômica. Vocês têm liberdade para fazer a apresentação de vocês. Boa noite, gente. Eu me chamo Nailene. Este trabalho foi feito junto com a Edilene, com a professora Pamela, que foi a nossa orientadora. O título é O Funcionamento do Capitalismo de Livre Mercado, uma abordagem sobre a ótica da liberdade econômica. Considerando, assim, o que a gente fez no nosso trabalho, que foi para a nossa conclusão, né, do TCC, do nosso curso, para o nosso TCC, a gente fez toda essa pesquisa, esse trabalho, baseado em autores que têm o pensamento de liberdade, são autores liberais. E aí, o nosso resumo, a gente colocou que o Brasil continua sendo um país no qual uma parte considerável das pessoas continuam despreparadas. Assim, a maioria das pessoas não acreditam no capitalismo, acredita que o capitalismo seja uma coisa ruim, que não traz resultado, que é muito ruim para a sociedade. E aí, considerando isso, o objetivo desse estudo consistiu em abordar o incentivo à criatividade, a geração de valor, a redução da pobreza, o aumento da bem-estar à luz da cosmovisão do capitalismo de livre mercado para os alunos do IFMT Campus Várzea Grande. A introdução, a gente fala sobre isso, né? Que o Brasil é um país componente anticapitalismo fortemente enraizado na sociedade. E a persistência desse elemento cultural idiosincrático é um dos maiores obstáculos para que o país tenha nos próximos 10 a 20 anos uma pujança maior. E aí, considerando isso, a gente vê sobre isso que as pessoas não aceitam ainda o capitalismo, que acreditam que a revolução industrial não foi bom para a sociedade. E aí, uma pesquisa da Universidade de Harvard de 2016 apontou que 51% dos jovens americanos de 18 a 29 anos não apoiam o capitalismo. Desses, apenas 19% estão dispostos a se intitular capitalistas. E aí a gente trouxe esse gráfico mostrando que um dos benefícios do capitalismo foi a redução da pobreza. Aí este gráfico mostra o percentual de pessoas em extrema pobreza nos últimos 2 séculos. Nessa figura, ela demonstra o percentual de pessoas vivendo em extrema pobreza, aqui quando começou em 1820, e que no início da Revolução Industrial, 95% da população era pobre. Desse, 85% viviam em extrema pobreza, que é essa linha vermelha, e que em torno de 2015, esse número ficou em torno de 9%. E o que mudou isso foi o capitalismo, né? Que depois que aconteceu a Revolução Industrial,
as pessoas saíram dessa redução, né? Saíram dessa porcentagem de viverem na extrema pobreza e conseguiram sair da extrema pobreza para poder viver num mundo melhor, né? O outro gráfico mostra a população mundial de 10.000 a.C. até hoje. Ele mostra que aqui, 10.000 anos antes atrás, as pessoas morriam muito por conta que não tinham saúde, não tinham comida, e aí elas acabavam morrendo por conta disso. E aí a gente consegue identificar neste gráfico que de 1760 a 1830 houve aqui um aumento de pessoas de população. Ficou 7.700 pessoas em 2019. E aí, levando para a nossa pesquisa, para o nosso resultado de discussão, que foi o que a gente conseguiu fazer com a intervenção que a gente realizou. A gente fez um grupo de estudo em um período de 3 meses, né? A gente fez uma pesquisa antes com todos os alunos no início do grupo de estudo e no final do grupo de estudo. E aí a gente conseguiu ter essas respostas antes da intervenção e depois da intervenção. E aí, considerando o gráfico, porque uma pessoa é rica? Aí a gente consegue uma resposta antes da intervenção, que é antes do grupo de estudo, antes da gente ter passado todo o conhecimento, né, a professora ter passado todo o conhecimento que ela tinha. Aí 6 pessoas acreditavam. No final do grupo de estudo, a gente conseguiu 14 pessoas que respondessem. Mas aí até durar o grupo de estudo, ficou só 9 pessoas. Aí a gente tem isso, a resposta das 14 que ficaram no início do grupo de estudo e das 9 que ficaram para o final, que ficaram até no final do grupo de estudo. E aí 6 pessoas consideraram que para uma pessoa ser rica, ela trabalhou mais do que a maioria das outras pessoas. 6 pessoas acreditam que ela atendeu necessidade / resolveu problemas de sociedade. E 2 acreditavam que ela teve mais vantagens na vida do que a maioria das outras pessoas. Depois da intervenção do grupo de estudo e todo o conteúdo que a professora passou, apenas 8 pessoas acreditaram que ela atendeu necessidades e / resolveu problemas da sociedade. Por isso que ela se tornou rica. E 1 acreditou que ela trabalhou mais do que a maioria das outras pessoas. O gráfico 2 faz a seguinte pergunta: você acha que o fato de ver algumas pessoas bilionárias é bom para a sociedade, nem bom e nem ruim para a sociedade, e ruim para a sociedade? Depois da intervenção, 7 pessoas acharam que foi bom para a sociedade haver pessoas bilionárias, porque assim traz mais riqueza, consegue mais emprego, tem mais oportunidade. E antes da intervenção, as pessoas tinham essa consideração que apenas 3 pessoas acharam que é ruim para a sociedade haver pessoas bilionárias. No gráfico 3, a gente trouxe a comparação que eu falei dos gráficos, né, falando da pobreza. E aí mostra, antes da intervenção, a gente fez a pergunta: nos últimos anos, a pobreza aumentou ou diminuiu? E aí mostrou que sim, que nos últimos anos a pobreza diminuiu. E outras 2 responderam que não. E aí, depois da intervenção, a gente fez a segunda pergunta: sabe onde pesquisar os dados sobre a pobreza? Que foi passado tudo no grupo de estudo, né, para os alunos. Aí, 8 responderam que sim e 1 que não. O gráfico 4 mostra qual a sua impressão sobre o capitalismo. Considerando tudo que a professora passou, de todo o conteúdo, da importância do capitalismo, o quanto que ele trouxe benefícios e o quanto que mudou a vida das pessoas após o capitalismo. 8 pessoas pensaram, antes de ter todo o conteúdo, falaram que não, que é negativo, e 6 positivos. E aí, com todo o estudo, colocaram que 5 positivos e 4 negativos. As considerações finais. Conclui-se que o presente estudo alcançou todos os objetivos propostos. A proposta de pesquisa foi executada com a realização da live do Murilo Duarte. A gente fez uma live com o Murilo Duarte falando sobre isso e a construção do grupo de estudo para a gente poder fazer o nosso resultado da nossa discussão. A gente fez o grupo de estudo
e para analisar o funcionamento, os benefícios do sistema capitalismo de livre mercado e os princípios da liberdade econômica. E ao final do grupo, os participantes foram capazes de identificar os malefícios e benefícios do capitalismo de Estado e de livre mercado e realizar pesquisas referentes à desigualdade, pobreza e liberdade econômica. Além disso, compreender o capitalismo de livre mercado nada mais é do que a evolução natural do comércio. E essas aqui são as referências bibliográficas. Obrigada, gente. Obrigado, Nailene, pela sua apresentação. Você ainda tem alguns minutinhos, se você quiser ainda tiver algo para finalizar. Se não... Não sei se alguém tiver alguma pergunta, a gente já pode... As perguntas a gente deixa no final, mas podem colocar no chat, que nós vamos armazenando. A professora orientadora, ela não conseguiu estar aqui, gente, junto comigo aqui na apresentação, porque ela está dando aula no projeto integrador, então tem que ajudar os outros alunos aí que estão nessa batalha, e aí ela não vai estar aqui comigo para conseguir me ajudar. Tudo bem, não tem problema. Tenho certeza que todos serão bonzinhos com você. Eu peço nesse momento que o próximo grupo vai apresentar com o título A Percepção e a Prática do Gestor Escolar sobre a Gestão Democrática. Vocês têm a oportunidade de começar a apresentação de vocês. Assim que vocês iniciarem, vocês têm um tempo de 15 minutos. Adianto que o próximo grupo, o terceiro grupo, será Educação Financeira, Reflexões com Jovens Estudantes do curso técnico em Logística. Já podem ficar atentos que assim que terminar esse segundo, vocês comecem. O segundo grupo está pronto? Se teve algum problema, pode me falar que a gente... Bom, eu vou sugerir neste momento que o terceiro grupo está presente? São os autores. Estamos, Okay. nós somos. Estão preparados para apresentar? A gente sempre preparados, né, Vânia? Ótimo, professora. Bom, se vocês não se incomodem pelo silêncio do segundo, recomendo que o terceiro comece. E fique anotado, caso o segundo apareça, né, se manifeste, eu passo a palavra para vocês assim que encerrar a apresentação do terceiro grupo. Vânia e professora Rosana, a palavra está com vocês. Boa noite a todos. Eu me chamo Vânia, e junto com a Edilane e o Jairo, nós desenvolvemos o trabalho sobre a orientação da professora Rosana. É um prazer estar aqui com vocês novamente, ver muitos rostos conhecidos, pessoas queridas que ajudaram a mim no meu desenvolvimento ao longo do curso. Sou muito grata, sou grata à professora Rosana e a todos que puderam colaborar conosco nesse projeto. Então, nosso trabalho foi sobre educação financeira, né, e reflexões com jovens, com o tema Reflexões com Jovens, estudantes do curso técnico em logística. Na sociedade, né, contemporânea de hoje, nós sabemos que o consumismo ele vem crescendo muito, né? O consumo vem crescendo muito, e esse consumismo ele acaba se transformando num fenômeno social e trazendo consequências para a vida das pessoas, e muitas vezes consequências até desastrosas, né?
Então, pesquisas apontam, né, da importância de trazer esse tema de educação financeira para dentro das escolas, né, para poder preparar os estudantes para poder se organizar financeiramente melhor, né. E quando se fala da sociedade e do consumismo, olhando por uma ótica de que a falta de planejamento é que vai trazer esse desequilíbrio financeiro para a vida das pessoas. Então, a importância de se ter planejamento financeiro, ele pode trazer um equilíbrio financeiro para a vida das pessoas. Então, é importante essa fala, né, dentro das escolas, junto com os jovens. Então, quando fala de educação financeira, ter conhecimento, orientação, buscar conhecimento, orientação, formação, ele traz esse equilíbrio que nós estamos falando, né, para a vida das pessoas. E trazer essa reflexão para os jovens, né, para que eles possam administrar suas vidas financeiramente, é de suma importância, porque nós sabemos que os jovens, eles são bastante dinâmicos, eles estão sempre dispostos, a mente deles estão muito boas, né, para absorver o conhecimento. E quando eles absorvem esse conhecimento e colocam em prática, com certeza, futuramente, eles vão se tornar um adulto mais equilibrado financeiramente. Então, olhando nesse sentido, né, o estudo, ele surgiu a partir da observação de como, né, de uma problemática, como que nós vamos trazer esse tema, como que nós vamos despertar a consciência dos jovens, né, dos estudantes do ensino médio, no caso, que foi nosso público-alvo, para a importância da educação financeira na vida de cada um. Como que eles vão se atentar para isso, né? Como que eles vão despertar o interesse para que eles possam procurar o conhecimento e adquirir essa consciência de que da importância da educação financeira na vida de cada um. E com o objetivo de encontrar soluções, né, para mitigar essa problemática. Como objetivo geral, nós viabilizou-se ação práticas com a finalidade de sensibilizar a consciência dos jovens para esse tema, né? E para que eles possam observar a importância de se utilizar de conhecimentos práticos para a educação financeira e implementar na sua vida. E como objetivos secundários e ações interventivas, foi realizado um estudo bibliográfico sobre o tema e também foi desenvolvido, num período de uma semana, um ciclo de palestra online, onde nós podemos apresentar temas, né, relevantes que pudessem ajudar a despertar essa consciência dos jovens. E como justificativa, né, deveu-se, como eu já disse, a relevância do tema, a importância do tema educação financeira na atualidade, né, o interesse dos pesquisadores, no nosso caso, de nós, sobre o tema, e que também está em consonância com a metodologia sobre forma de pesquisação, que parte da premissa da missão do Instituto Federal do Campus Várzea Grande, que é educar para a vida e para o trabalho. Então, nós sabemos a importância que trazer esse tema para dentro das escolas, numa instituição de renome, como é o Instituto Federal, nós sabemos que isso pode gerar, né, uma corrente onde todos podem participar e podem obter conhecimento, adquirir conhecimento, ou passar conhecimento sobre o tema, onde esses jovens futuramente podem se preparar para que eles possam ter um equilíbrio financeiro, onde isso vai acarretar em todos os lados, nos âmbitos da vida desses jovens, né, tanto pessoal como profissional, evitando problemas, muitas vezes até psicológicos, né, de natureza psicológica, porque a gente sabe que uma pessoa educada financeiramente, ela pode evitar muitos problemas, inclusive, às vezes, até de saúde emocional.
Eu vou dar continuidade porque os dois colegas da Vânia não tiveram como estar presentes na apresentação, então eu continuo falando sobre a metodologia que foi aplicada para o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, a metodologia utilizada foi a pesquisação, né? Mas também os alunos consideraram que foi feito um estudo de campo, porque eles buscaram informação diretamente com a população pesquisada. Foi feita uma pesquisa exploratória também, porque hoje se fala muito de educação financeira em mídia, e os trabalhos estão surgindo sobre esse tema há pouco tempo, são recentes, né? E então, escolhido o tema e definida a metodologia, definido o público, né, os pesquisados, então os alunos começaram a desenvolver os instrumentos de coleta de dados. O primeiro deles foi o questionário, onde eles iriam fazer o diagnóstico dessa população pesquisada. Paralelamente a isso, eles foram bem disciplinados, porque leram bastante, buscaram muitas bibliografias que trouxessem os temas de educação financeira e subtemas, né, nessa área, e como ação interventiva para propiciar essa consciência para os jovens, né, estudantes, eles resolveram viabilizar um ciclo de palestras, que a princípio seriam de 2 dias, 4 palestras, e esse ciclo se estendeu para 4 dias de palestra e uma última palestra bônus, né? Os temas foram todos pensados na área financeira, na área de planejamento, na área de controle e também na área psicológica comportamental, porque eles tiveram a preocupação de falar os problemas decorrentes da falta de educação financeira. Importante falar também que o início do ciclo de palestras, eles trouxeram o presidente da Câmara de Diretores Logistas de Cuiabá, que fez o mapeamento das questões que envolvem a problemática da falta de educação financeira, né? E ele pontuou dados interessantes, o número de famílias inadimplentes, de pessoas endividadas, e nós ficamos, assim, muito consternados, porque a maioria das pessoas endividadas eram do sexo feminino. E nós decidimos ir mais a fundo nessa pesquisa, né? Bom, após desenvolvido o ciclo de palestras, né, os alunos se preocuparam em fazer um novo questionário para avaliar a percepção dos alunos do ensino médio sobre a ação desenvolvida e sobre o conteúdo, o que aquilo agregou para o conhecimento deles, certo? Professora Rosana, nós temos 5 minutos. Certo. Gente, meu microfone estava fechado? Não. Não, né? Não, tá ok. Uhum. Então, tá joia. Bom, então, o nosso referencial teórico, usamos vários autores mais atuais, como Arcuri, Cerbasi, Domingos, né, que falam de educação financeira, finanças pessoais, planejamento, controle e saúde financeira. E os resultados obtidos. Bom, nos 4 dias de palestras, nós tivemos 62 participantes efetivos, né? Desses participantes, 33 se disponibilizaram a responder o questionário de avaliação. O que a gente percebeu foi que a maioria dos discentes eram do curso de logística, o público-alvo para o qual os alunos direcionaram sua pesquisa, né? Outros estavam matriculados no campus e outros estudavam em outras instituições. Interessante falar que quando começamos a divulgar que haveria este evento, estas palestras, várias pessoas perguntaram se poderiam trazer outras pessoas da família, poderiam convidar alguém. E aí nós que estávamos visando só um público-alvo, a gente se estendeu para outros que tiveram interesse.
na data de hoje, se eu não me engano, já deram mais de 600 visualizações de todos os vídeos que também foram disponibilizados no YouTube. Bom, a maioria das pessoas que participaram do evento foram pessoas do sexo feminino. A gente teve uma preocupação em fazer duas avaliações, uma avaliação quanto ao evento e uma avaliação quanto ao tema do evento, que os assuntos teriam agregado para o conhecimento deles em relação à educação financeira, né? Com relação ao desempenho dos palestrantes, a maioria considerou que foi ótimo. É importante dizer que nós trouxemos professor da Universidade Federal, nós trouxemos psicóloga, nós trouxemos um contador que desenvolveu uma oficina prática com esses alunos para eles saberem exatamente fazer o lançamento em planilhas e fazer o controle, certo? Então, eles disseram que o desempenho dos palestrantes foi muito bom. Com relação aos temas abordados, 100% achou que os temas foram excelentes. A percepção sobre a importância do estudo de educação financeira, 100% reconhece a importância, né? E sugeriram que a educação financeira fizesse parte do currículo escolar. Sobre a intenção de disseminação do evento, nós gostaríamos de saber se os assuntos que foram conversados, se seriam repassados principalmente para membros familiares, né? E eles disseram que sim, porque obteve-se muita informação sobre como proceder na questão do parcelamento das dívidas, né? Então, quando falou sobre isso, eles ficaram muito atentos, né, e questionaram bastante os palestrantes. Colocamos para eles se eles participariam de cursos de educação financeira se fossem desenvolvidos pela instituição de ensino, o qual eles estão inseridos, e a maioria, 92%, disse que sim. E aí, ao final, nós ainda colocamos uma questão, que temas que eles gostariam de aprofundar, né? É lógico que esses temas a gente fez uma abordagem muito rápida, muito simples, e eles pontuaram alguns temas que eles gostariam de aprofundar. Ótimo, porque a gente poderia trabalhar isso de forma transversal com os alunos do ensino médio, né? E finalizando, então a gente acha que o nosso evento, ele foi satisfatório. A pesquisa, acredito que ela agregou muito para os pesquisadores, para mim também, e para os alunos que participaram do evento, né? A gente pensa que os temas abordados, eles conseguiram trazer reflexões sobre as variáveis psicológicas, econômicas, sociológicas, e ainda um pouco de contabilidade mental, né? E como a gente falou no último slide, os participantes tiveram interesse, né, como responderam, têm interesse em continuar aprofundando mais sobre o tema, e nós chegamos à conclusão de que trabalhar a educação financeira nas escolas, né, principalmente com jovens, né, é uma necessidade contínua, né. E eu finalizo essa minha apresentação agradecendo muito a Vânia, que se disponibilizou em estar aqui junto conosco, né? E agradeço a instituição por proporcionar que nós podemos desenvolver esses trabalhos que agregam tanto aos alunos. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, professora Giovana. Obrigado, Vânia. Professora Rosana. Rosana, desculpa. Eu li Giovana e falei... Bom, li Rosana e falei Giovana. Tranquilo. Obrigado pela participação de vocês, pela apresentação de vocês. Estou vendo que já tem comentários sobre o trabalho. Ao término, nós vamos liberar para a gente discutir sobre isso. O segundo grupo está presente? Se não, eu vou passar a oportunidade para o quarto grupo, Gestão Financeira Pessoal dos Discentes do curso técnico de Gestão Pública
do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Várzea Grande. Vocês estão prontos? Seria o meu grupo de novo. Sim. Giovana, você não quer antecipar para eu descansar um pouquinho, porque o pessoal também não veio participar. Sim. Podemos sim, Rosana, sim. Sem problemas. Aí trocamos a Então, ordem. nesse momento, é o procedimentos práticos, isso? Só um minutinho. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Procedimentos Isso. práticos. O nome foi alterado para Manual Interativo, né, do curso de Gestão Pública. Então, Giovana... Bárbara e Eliane estão presentes? Estão, né? Sim. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu quero parabenizar a comissão, eu quero parabenizar a direção e todas as coordenações, docentes, servidores administrativos e discentes, terceirizados e estagiários. Que evento maravilhoso que está sendo essa Gempex de 2021. Então, parabéns a todos nós. O que hoje será apresentado pela Eliane, pela Bárbara e pelo Rondinelli, trata-se de algo que eu tive essa percepção enquanto estive na coordenação do curso superior de Tecnologia e Gestão Pública. O que acontece? Eu via que a demanda do tempo que eu demandava em responder e tirar dúvidas dos discentes, era tempo que daria para eu aproveitar em outras atividades do curso. E essa demanda, ela não era só para mim, essa demanda também era para a secretaria. Então, as dúvidas eram recorrentes, eram sempre as mesmas. Quais são os componentes, por exemplo, que eu devo fazer na segunda matrícula, o que são atividades complementares, o que eu posso fazer para complementar, como que eu faço para ter esse aproveitamento de estudo? Olha, eu fiz isso aqui, eu fiz 2 faculdades, eu tenho isso. Como é que funciona a avaliação? Eu estou com 5, mas eu não posso fazer a PF. Então, as perguntas eram sempre as mesmas e todo o semestre repetia novamente tudo, até mesmo para aqueles discentes que você já tinha informado qual era o procedimento, isso. E aí, em conversa, em diálogo com alguns docentes, coordenadores e com as discentes, aí nós pensamos, surgiu a ideia de um manual interativo. Mas antes de passar para a Eliane fazer a apresentação, eu quero deixar aqui registrado os agradecimentos da participação direta nessa confecção do manual da nossa co-orientadora que é a Sônia, e que também deu entrevista como supervisora pedagógica, a Flaviele, como coordenadora de registro escolar, que também contribuiu muito, e a Fernanda Zanata, que também deu grande contribuições, e aos discentes que responderam aos questionários, e o nosso muito obrigado a todos, eu vou passar agora a fala para Eliane. São alunas e alunos do 6º semestre, e esse projeto de pesquisa ele faz parte também do projeto Integrador 1 e 2, TCC, que aconteceu concomitantemente até a confecção e a elaboração do manual, que já foi divulgado para os discentes. Eliane, a fala é com você. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu só vou compartilhar minha tela aqui com vocês e já começa a apresentação. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Estou. Sim. Vamos lá. Novamente, boa noite a todos e a todas. Iremos apresentar o projeto de pesquisa referente ao manual interativo do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Eu sou a orientanda. Esse projeto foi orientado pela
professora Giovana Rosângela Ferreira Mendes, orientadora a Sônia Maria de Almeida. Temos como participante do projeto integrador a Bárbara Manoel Silva de Lima e o Rondinelli Leite de Oliveira. O objetivo geral do projeto, da pesquisa, na verdade, teve como objetivo elaborar um manual interativo de procedimentos práticos com fruto no regulamento didático do IFMT, instituído pela Resolução Consul 81/2020, pelo projeto pedagógico do curso e demais legislação pertinentes, que regulamenta o curso superior de Tecnologia em Gestão Pública do campus Vargem Grande. Isso com o intuito de facilitar a comunicação entre o discente do referido curso com esses setores administrativos. O referencial teórico do projeto de pesquisa vem com o curso superior de Tecnologia em Gestão Pública, que foi instituída no ano 2015. A matriz curricular está organizada em 6 semestres, com carga horária de 2.058 horas, com uma média de 6 disciplinas por semestre. Tem 5 disciplinas optativas que são fornecidas e são ofertadas a cada período letivo, levando em consideração a disponibilidade do corpo docente, para que seja feita a oferta de acordo com a área de formação deles. Além disso, depende também da procura do discente em cursar essas disciplinas optativas, que geralmente são ofertadas aquelas com maior número de matrícula. O curso exige que o discente cumpra 120 horas de atividades complementares. A partir do 5º semestre, o discente começa a desenvolver o projeto integrador 1 e no 6º semestre, o projeto integrador 2, que vai resultar num trabalho de conclusão do curso. A primeira turma se formou em 2018, cujo reconhecimento pelo Ministério da Educação e da Cultura, que se deu com a nota máxima, ou seja, 5. Todo esse conteúdo que a gente está abordando até o momento vai estar tudo presente no manual que a gente vai apresentar no final do slide. Lá vai estar as entrevistas que a gente realizou e também a questão das imagens explicando passo a passo. Os discentes ingressantes no curso são recepcionados pela direção geral, direção de ensino, coordenação de curso, coordenadora pedagógica e docentes durante a aula inaugural, momento em que recebe as primeiras informações sobre o curso, tais como matriz curricular, horário, calendário acadêmico, composição de nota, frequência, prova final, cancelamento e trancamento, aproveitamento de estudo, dentre outras informações pertinentes. Ocorre que, na prática, o discente não consegue absorver todas as informações, conforme o levantamento inicial, o que acaba sobrecarregando alguns setores, especialmente a coordenação de curso e a secretaria. A metodologia utilizada foi a pesquisação, aplicada nessa pesquisa, seguindo o que está previsto no projeto pedagógico do curso, com relação ao componente curricular, projeto integrador 1 e 2, cujo objetivo é desenvolver o ensino-aprendizagem, onde se fortalece a teoria com a prática. Aqui a gente vai estar explicando um pouquinho como que a gente conseguiu estar elaborando no manual o caminho percorrido. Na primeira etapa, foi realizado o levantamento de dados sobre as dificuldades do discente com relação aos procedimentos junto aos setores administrativos do campus, utilizando a aplicação de questionário para os discentes TGP. Na segunda etapa, realizou-se as leituras da Resolução 81/2020 e do projeto pedagógico do curso. Na terceira etapa, foi realizada a entrevista com a então coordenadora do curso. Na quarta etapa, foram realizadas as entrevistas com a supervisora pedagógica, que é a Sônia Maria de Almeida, a coordenadora de registro escolar, que é a Fabielle dos Santos Souza, e com a coordenadora do núcleo de
assistente estudantil. Aqui é a Fernanda Lima Zanato. Para a compreensão das atribuições, competências e mapeamento do processo, dos setores envolvidos na pesquisa. Por fim, na quinta etapa, foi realizada a ação da intervenção, ou seja, a elaboração do manual interativo, que foi disponibilizado para o discente do curso TGP. Na quarta etapa, foi de suma importância para a gente, né? A partir desse momento, a gente foi possível estar juntando todas as competências e atribuições dos setores para a gente estar colocando no manual e ela está fazendo uma informação mais clara para a gente também. Aqui eu deixo com a nossa amiga Bárbara. Está sem áudio, Bárbara. Oi, estão conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Boa noite, pessoal. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a avaliação da intervenção. Após a divulgação do manual de procedimentos práticos, né, foi aplicado um novo questionário com a maioria dos discentes que responderam de que forma que ele iria contribuir para direcioná-los aos setores corretos, né, e poder estar dirimindo as dúvidas sobre o curso, tais como matrículas, atividades complementares, avaliações e aproveitamento de estudos. Nós acreditamos que o manual ele irá servir como um instrumento que irá corroborar com o bom andamento do curso, diminuindo as demandas de questionamentos para a coordenação de curso e para a secretaria. Servirá também para direcionar os discentes para a forma correta de proceder em solicitações e aberturas de processo nas matrículas, aproveitamento de estudos e avaliações. Aqui nós temos um gráfico que mostra as avaliações que os discentes fizeram em relação a como o manual ajudou eles. Conforme mostra no gráfico ao lado, 60% dos discentes atribuíram ao manual nota 10, 31,1% dos discentes atribuíram ao manual nota 9, 4,4% dos discentes atribuíram ao manual nota 8, 8,2% dos discentes atribuíram ao manual nota 7, 2,2% dos discentes atribuíram ao manual nota 6. Esse questionário ele foi aplicado após a intervenção. Além dessas perguntas, foram feitas outras aos discentes referente às dúvidas, né? E mais em síntese, eles disseram quais foram as dúvidas que foram sanadas e puderam dar sugestões do que eles gostariam que fosse acrescentados ao manual. Essas foram algumas das respostas que a gente recebeu dos discentes que responderam ao questionário. As informações apresentadas ficaram muito bem claras e objetivas. No meu ponto de vista, o manual ficou ótimo. O segundo discente: gostei do manual e da sua maneira simples e objetiva. Foram bem explicativas, claras e coerentes. Li e compreendi o manual. Achei bem didático e fácil de entender. Legal que nas imagens dá até para saber a quem recorrer quando precisar solucionar algum tipo de problema. Para termos certeza se no decorrer dos próximos semestres será possível ter as respostas, mas a priori acreditamos que já de início o manual deu os bons frutos, ou seja, ele de fato irá contribuir para amenizar as demandas e direcionar os discentes aos setores de forma correta, que seguirão as orientações do manual. O manual ele ficará disponível no site do IFMT do campus Várzea Grande e será divulgado para os demais discentes e servidores na próxima semana com o link de acesso. Eu vou estar passando a palavra ao meu colega Rondinelli. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Rondinelli, estão me ouvindo? Tem 5 minutos. Sim, vou ser bem breve. Pode-se dizer que a responsabilidade de elaborar um manual institucional para o curso nos oportunizou a aprendizagem e compartilhar também as competências e habilidades de caráter geral e específico do projeto pedagógico do curso, o PPC. A gente vai fazer uma breve apresentação do manual
para não estender muito a nossa apresentação, porque o nosso tempo é curto também, né? A nossa colega Bárbara, Eliane, vai estar apresentando, esperando a tela, o manual. Bom, aqui a gente pode perceber o sumário, a capa, né? De início a capa. Logo em seguida vem o sumário, para agilizar a pesquisa dos discentes, já orientá-lo em qual página está, possa estar a resposta para tirar a sua dúvida. E apresentamos também a introdução do manual, o manual interativo e as entrevistas, realizadas com a supervisora pedagógica Sônia, com a coordenadora pedagógica Fraviele e a então coordenadora da época, Giovana. E nossa orientadora também, no caso. Trouxemos também algumas apresentações para estar simplificando mais, entender como que a gente consegue estar acessando o que é acadêmico, para estar simplificando ainda mais para os alunos. E, no fim, sugerimos a leitura dos discentes do curso superior de Tecnologia e Gestão Pública, que já foi disponibilizado no WhatsApp e no manual interativo. Bom, no mais, quero agradecer aos organizadores desse evento, do GEMPEX, a todos os participantes, todos os grupos que estão apresentando e vão apresentar também, e as entrevistadas também, que nos proporcionou a realizar esse grande manual para sanar as dúvidas de todos os discentes ingressantes e que vão ingressar no curso. Muito obrigado. Só para finalizar, deixar nossos agradecimentos e dizer o seguinte: nesse manual foi colocado um tutorial passo a passo de como o aluno deve seguir esse passo no que acadêmico, na matrícula, junto à secretaria. Então, ali vem os passo a passo. E nós esperamos, sinceramente, que esse manual seja útil e que novas turmas, novos grupos possam estar atualizando e dando mais, talvez que seja mais interativo. Tivemos pouco tempo, mas eu quero agradecer e dizer aqui para vocês que a Bárbara, o Rondinelli e a Eliane se esforçaram muito, muito mesmo. Não foi fácil, ninguém tem experiência em confeccionar, elaborar um manual. E o manual só foi possível também por conta das entrevistadas, tá? Então, aqui nossos agradecimentos a Sônia, a Fraviele e a Fernanda Zanata, e a todos que até indiretamente colaboraram com esse que eu chamo de fruto que deu, e esperamos, né, porque a gente já viu os primeiros resultados, que está sendo positivo, e a gente espera-se que as turmas e os estudantes continuem fazendo a leitura. Muito obrigada, e a gente encerra aqui nossa apresentação. Obrigado ao grupo, a professora Giovana, por essa enorme contribuição com o IFMT. E agora vamos voltar, né, professora Rosana? Está tudo certo com o grupo para... Vamos, o grupo não está presente na Soma, mas eu apresento por eles, tá? Tudo bem. Então tá joia. Professora, deixa eu só dar uma fala, porque como o segundo grupo ele ainda não apareceu, então deixa eu dizer que nós vamos colocar ao longo desta apresentação a lista de presença. Acredito que já seja a última, se não tiver, se o grupo 2 não voltar, então nós vamos abrir para as discussões. Então a lista de presença, nós vamos colocar um link, você clica nele e preenche as informações que pedir lá no link, tá bom? Professora Rosana? Pois não. Bom, vamos lá. Os alunos do ensino superior, Ainan, Simone e Michael, também desenvolveram um trabalho na área de educação financeira, e o título do trabalho deles foi Análise sobre a Gestão Financeira Pessoal
dos discentes do curso de Tecnologia em Gestão Pública do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Várzea Grande. Bom, na introdução, eles abordaram o cenário econômico, né? Estudaram partes da economia, onde discutimos que os bens são escassos, o consumo aumenta, o poder de renda do cidadão diminui, a questão do consumismo, ela é levada cada vez mais em consideração, principalmente do aspecto psicológico, onde o ter prevalece sobre o ser, e partindo desse cenário, o que eles verificaram foi, houve um aumento no índice de inadimplência, houve um aumento na taxa de inadimplência, né? Na última pesquisa realizada, ai meu Deus, eu não me lembro qual foi o órgão, não me recordo agora, mas a pesquisa dizia que 67,5% das famílias brasileiras estão endividadas, Confederação do Comércio, né, 67,5% dizia que as famílias estão endividadas. E nesse período de pandemia, e eles, observando a grade curricular do curso, eles falaram, por que não desenvolver um trabalho com os discentes do curso, com os nossos colegas, né? E aí eles conversaram conosco e disseram, professora, nós vimos vários assuntos que eles são perfeitamente compatíveis com a questão das finanças pessoais e educação financeira. Ok. Estudaram os componentes curriculares do PPC e, baseado nesse estudo, eles definiram que o público-alvo seriam os alunos do 4º ao 6º semestre. Por quê? Porque, segundo eles, esses alunos já teriam visto 50% da grade curricular do curso. Bom, e aí, para verificar a problemática, se os alunos, de fato, tinham conhecimento ou não sobre educação financeira, se conseguiam se apropriar das técnicas no seu dia a dia, na questão de orçamento e orçamento familiar, então eles aplicaram um questionário e tiraram os seguintes diagnósticos. Você utiliza de alguma técnica para controlar seus gastos? A maioria dos colegas afirmou que não possui controle, né? E outra parte possui controle total. Bom, outra questão também que foi na fase de diagnóstico. Se você hoje perdesse todo o seu rendimento, você sobreviveria quanto tempo baseado nas reservas que você possui? E aí a maioria disse que não conseguiria sobreviver um mês. Sobreviver, que eu digo assim, no sentido, não tenho condições, vou me endividar, vou ficar numa situação problemática, né? Então, isso não só validou a pesquisa, como verificamos também em outros dados que a maioria dos alunos já esteve endividado ou está endividado. Bom, então tudo isso deu base para prosseguir o nosso estudo. Então, o objetivo geral foi fomentar a educação financeira através da conscientização dos pesquisados para a necessidade não só de conhecer, né, mas de praticar a gestão das suas finanças pessoais. Como objetivos específicos, eles pontuaram: primeiro, a gente precisa identificar qual conhecimento que esses alunos têm sobre finanças pessoais, sobre educação financeira, observar naquele grupo que dizia que adotava técnicas, que tinha controle total, quais as técnicas que eles utilizavam, né? E analisar hoje quais são as técnicas mais recomendadas. São as planilhas, são os aplicativos, né? Bom, a justificativa, por que eles desenvolveram a pesquisa? Não foi por influência minha, partiu deles, pontuaram que o tema era interessante, o tema era relevante,
e perceberam que o público pesquisado, a maioria, queria mais informações sobre educação financeira e finanças pessoais. A metodologia de pesquisa, como o PPC recomenda, foi a pesquisação, né? Os pesquisados foram os alunos do 4º a 6º semestre, porque, na visão dos alunos, eles já tinham conhecimento suficiente para desenvolver controle, planejamento e controle das suas finanças pessoais. O diagnóstico foi realizado através de um questionário com perguntas objetivas, foram de 20 questões. Paralelamente a isso, também foi realizado um estudo bibliográfico, né, sobre os temas educação financeira e finanças pessoais, e a ação interventiva que eles trouxeram para minimizar essa questão do interesse em saber mais e daqueles que não tinham controle total, sensibilizar essa consciência. Eles trouxeram 2 palestrantes em uma live, um de Minas Gerais e um Rio de Janeiro, terminado a live, eles aplicaram um questionário com 30 questões para verificar se de fato esse conhecimento agregou para estes alunos. O referencial teórico. Estudaram sobre o capitalismo, estudaram sobre a questão do consumo, estudaram sobre a questão do consumismo, né? Pesquisaram sobre educação financeira, pesquisaram sobre finanças pessoais, pesquisaram sobre planejamento e controle das finanças pessoais, e também estudaram o projeto pedagógico do curso de gestão pública, onde eles foram pegando vários temas que eles tinham aprendido em sala de aula e poderiam correlacionar com a questão da educação financeira e finanças pessoais. Bom, os resultados dessa ação interventiva, que foi desenvolvida com as 30 questões, foi que, e eles deram 3 dias para o pessoal responder esse questionário, foi que do total de 140 inscritos, 68 participaram simultaneamente. Essas participações foram 2 coachings, né? Eles trouxeram muita informação, responderam as questões, né? E aí, 41 desses 68 participantes simultâneos, eles responderam o questionário, e 45 destes eram do público-alvo, 30% eram alunos de outro curso do IFMT e 25% público geral. Nessa live também, dedicada a alunos do curso de gestão pública, foi aberto a pedido dos alunos para membros da comunidade, né? E o objetivo desses palestrantes, o tema central era: o problema não é a falta de dinheiro, mas sim a falta de planejamento desse recurso, né? E em sua maioria, deixa eu ver aqui, a maioria concordou, respondendo que o problema não estava na questão da falta do dinheiro, mas sim na falta de planejamento. 100% dos entrevistados reconheceram que a educação financeira deveria fazer parte do currículo escolar, reconhecem a importância de replicar os conhecimentos sobre educação financeira e finanças pessoais. Então, o percentual que pretende buscar mais conhecimento, 100% dos alunos, inclusive foi uma pauta de discussão nossa, foi, poxa, se 42,5% tem controle total, mas reconhecem que precisam estudar mais sobre o tema, é bastante interessante. Então, por quê? Porque o tema não se esgota. O tema, ele tem várias vertentes. A gente vai falar sobre investimento, a gente vai falar sobre aposentadoria, a gente vai falar sobre previdência privada. Então, são áreas muito dinâmicas e que foi bastante interessante a devolutiva
dizendo que gostaria de saber mais sobre o tema. Na questão se pretendem replicar... Pois não? 5 minutos. 5 minutos. Tá. Na questão se pretende replicar seus conhecimentos sobre o tema educação financeira com alguém, apontaram a família, né? Alguns amigos, outros colegas de trabalho, meio acadêmico. Ok. E aí, o aluno que era para estar apresentando, o Michael, ele ia muito nessa vertente comportamental. E ele queria saber se o pessoal tomava decisão baseada em razão ou emoção, e ele ficou surpreso, porque a maioria foi na razão, né? E aí ele já começou a questionar a questão do consumismo, né? E aí nós tivemos uma outra questão que perguntava, se você tivesse um aumento nos seus rendimentos, o que você faria primeiro? E, a princípio, no questionário de diagnóstico, eles não responderam que não sabiam o que fariam. E depois da live, a gente viu que 50% eles fariam aplicação financeira, quitariam dívidas possíveis. E foi identificado que esses discentes, apesar de reconhecer a necessidade de aprimorar o conhecimento em educação, por algum motivo, não se apropriavam das técnicas de educação financeira para melhorar sua gestão com relação às finanças. Esse foi um paralelo que a gente traçou com o questionário de diagnóstico. Eu tenho controle, né? Ou eu conheço, mas às vezes eu não faço isso na prática. E a conclusão, o resultado da pesquisa ele foi muito positivo. Para os discentes, a Inan Simone, ela vai continuar fazendo especialização na área, o Michael também, né? Então, os objetivos foram alcançados para mim, enquanto orientadora, para os alunos, enquanto pesquisadores, e para o público que participou da pesquisa também, porque quando eles respondem que o assunto é interessante, que eles têm interesse em pesquisar mais sobre o tema, então, para nós, o trabalho deu mais que certo, né? Deu muito certo. E aí, uma questão também interessante que foi colocado nos dois trabalhos é que os entrevistados, né, os pesquisados, eles sugerem que a educação financeira, ela faça parte do currículo escolar. Bom, com isso, encerro a minha apresentação. Infelizmente, os nossos alunos não poderão estar aqui, mas esse foi fruto de um ano de orientação e de muita determinação deles e nossa. Muito obrigada a todos. Obrigado, professora Rosana. Bom, eu acredito que, não sei se todos, mas eu me vi nesse trabalho e a cada gráfico eu ficava perguntando em qual deles eu estou. Se eu estou na emoção, se eu estou na razão, no endividamento ou não. Eu também, Nação, estava pensando na mesma coisa. Eu vi esse trabalho como um raio-x, assim, sabe, revelador. E perigoso. Mais uma vez, e pela última vez, o segundo grupo, a percepção em prática dos gestores escolares sobre a gestão da democracia. Se estiver presente, você ainda tem tempo de fazer a sua apresentação. Se não se manifestar já, eu vou dizer que encerramos a apresentação para abrir para as discussões. O segundo grupo está presente, quer ter a oportunidade de compartilhar? Professor, eu acredito que eles não estão presentes. Ok, então registramos por fim, de fato, a nova apresentação e abro neste momento a oportunidade para vocês fazerem perguntas. Se vocês quiserem levantar a mão, se vocês quiserem abrir a câmera, falar no microfone. O que eu gostaria que vocês fizessem nas perguntas é citar
pelo menos, qual foi o trabalho, né, sobre qual assunto que você quer dizer, que assim a gente direciona rapidamente para o grupo, tudo bem? Bom, vamos começar. Pedro, você tem a oportunidade. Olá, boa noite a todos. Me chamo Pedro, sou do 3º semestre do curso de Gestão Pública. Quero fazer uma pergunta, né? Porque, assim, do último trabalho apresentado, porque eu acho um tema muito interessante, não que os outros não sejam. A professora Rosana, ela é minha professora de contabilidade. Então, vai ser meio que direcionado a ela. Se nós sabemos, todos nós temos conhecimento que a educação financeira, ela é essencial, né? Principalmente no dia de hoje, com todas as dificuldades apresentadas. E mesmo se não estivéssemos numa pandemia, porque a educação financeira nos ensina a trabalharmos, né, o nosso dinheiro, etc. e tal. Por que, então, não há uma campanha firme, uma campanha direta, um trabalho para mudar a base curricular de ensino? Eu digo isso, professora Rosana, porque a senhora é professora e estendo isso aos demais professores. Por que não começa uma campanha, um projeto de lei, uma iniciativa para mudar a metodologia de ensino, incluir a educação financeira na base de ensino, sabendo da importância dessa matéria para a vida das pessoas em geral? Por que isso não aconteceu ainda? Por que não está acontecendo? O que precisa para isso acontecer? Porque discursar, falar, apresentar o tema é legal, é muito importante, é bom, é positivo. Mas isso precisa ir para a prática. Por que não está acontecendo? O que impede de lutar e de brigar para que isso entre na base curricular nas escolas? Oi, Pedro, obrigada pela sua pergunta. Eu tenho medo de responder e derrubar a live. Entendeu? Mas, olha, vamos só por graça, a culpa é do governo, tá? Só que é um lado positivo, Pedro. Desde 2005, a OCDE, que é a Organização para o Comércio e Desenvolvimento Econômico Mundial, é preocupado com essa questão de finanças, não só no Brasil, Pedro, mas no mundo. Então, eles começaram a trazer essas discussões, né, a nível mundial. E aí, quando foi em 2007, 2008, então, no Brasil, criou a Estratégia Nacional de Educação Financeira, certo? E a partir de 2010, se não me falha a memória, 2010, 2011, então, essa equipe, ela começou a mapear as ações de educação financeira que haviam no Brasil, certo? E, recentemente, Pedro, a educação financeira, ela surge, sim, no currículo escolar como temas transversais, certo? Então, e já passa a ser, a partir de 2021, obrigatória. Então, quer dizer, foi um longo percurso, né? Desde de 2005 que o estudo começou a tomar corpo, né? A criação também dessa equipe, né, do Estratégia Nacional de Educação Financeira, mas o assunto ele já passa a ser obrigatório na grade curricular dos cursos, sim. Só que você sabe que leva um tempinho para implantar, né? Porque, veja, para você implantar como disciplina obrigatória, você tem que mexer no currículo de todos os cursos, e não é fácil. Então, mas assim, a gente já pode ir trazendo, como a gente já faz, Pedro, associando a nossa disciplina, as técnicas que a gente tem na nossa disciplina, as questões financeiras pessoais, igual eu sempre comento com vocês, né? Isso você pode aplicar, você pode desenvolver essa planilha, você pode fazer essa análise, entendeu? Porque assim, Pedro, eu acho que a maior empresa que a gente administra somos nós limitada, entendeu? Então, a gente consegue pegar todo o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida e vai colocando isso no nosso dia a dia, né? Nós, pessoas físicas, né? Mas essa, como que se diz,
situação o governo já está resolvendo, certo? Não sei certo, obrigado, professor. Respondeu sim. Só mais uma pergunta rápida. Não poderia a educação financeira ser entendida como uma política pública para ser trabalhada e ampliado o seu alcance, não somente nas escolas, mas chegar na comunidade, chegar nas regiões mais afastadas, onde as pessoas têm menos acesso à educação e também precisam de uma educação financeira? Claro que sim, Pedro. Lógico. Mas, assim, o grande replicador do conhecimento, Pedro, é a escola. Então, você veja, todos esses trabalhos que foram desenvolvidos, ele, de uma forma ou de outra, ele abrangeu a comunidade. Nós tínhamos direcionado as atividades, a live, o ciclo de palestra aos alunos, mas quando a gente viu que a comunidade teria esse interesse, então abre para o pessoal participar. Só que a gente verificou uma situação, nem todo mundo tem internet, nós estamos numa fase de pandemia, como é que eu vou levar esse conhecimento neste momento para aquele pessoal que não tem acesso? Mas é um projeto, sim, inclusive nosso, um projeto pessoal meu, e acredito que seja um projeto pessoal, um projeto institucional, levar conhecimento a trocentos grupos, né, a N grupos, entendeu? Mas nesse momento agora foi o que a gente pôde fazer. Entendi, muito obrigado, professor. Só complementando, Pedro, o EFMT como um todo, nós temos muitos projetos de extensão, nós temos muitos projetos de pesquisa, nós trabalhamos com comunidades, não só na educação financeira, mas na educação ambiental. Se você olhar os TCC que estão disponíveis no site de gestão pública, todos os trabalhos são voltados para a comunidade. E se você pegar os 19 campi do IFMT como um todo, já existem assim, belíssimos trabalhos voltados para a comunidade externa. Na questão de políticas públicas, nessas questões, eu acho que também ele não precisa só de nós docentes ou servidores da educação, mas como dos próprios cidadãos, de você como aluno, como já cursou outros 2 cursos, como outros colegas presentes. Eu acho que tudo que incomoda, a legislação ela é feita para ser mudada, ela é feita para ser criada de acordo com o que vá ocorrendo na sociedade. Isso. Então, a partir desse momento, nós podemos, nós podemos levantar a bandeira, nós podemos pensar isso, repensar. Então, nesse sentido. Mas o que eu queria deixar para você é que o IFMT, como um todo, e inclusive o campus Várzea Grande, tem belíssimos trabalhos, até inclusive em relação à música, à arte, a tudo, com a comunidade externa. Já se faz esse trabalho muito bem, desde a criação dos IFs no Brasil. Entendi, muito obrigado, professora Giovana. Eu ia chamar a senhora, porque eu sei que políticas públicas, mas eu quis emendar a pergunta para a professora Rosana. Obrigado. Obrigado, Pedro, professora Giovana, Rosana, Bárbara. E, Gabriel, você abaixou a mão ou, se quiser deixar levantado, depois da Bárbara, você será o próximo. Bárbara? Oi, só para acrescentar uma palavrinha do que a professora Rosana falou. Eu concordo com o Pedro que tem que ser implementado nas escolas, porque, assim, é algo de suma importância. Nós temos muitos adultos endividados, né, porque a gente não tem esse conhecimento. A maioria, a gente entende, assim, que nem todos têm acesso à internet, mas os poucos que têm, na maioria das vezes, não buscam. E, assim, a dificuldade de ser implementado no Brasil, por conta que foi o que a professora falou, que ele vai ser implementado, mas vai demorar um pouco, porque, assim, além de demorar para poder estar sendo implementado no país, tem a questão dos professores, né, pessoas capacitadas para poder tá dando essa matéria. Por exemplo, eu, quando estudava no ensino médio, eu tinha um professor de matemática que ele dava, além de dar matéria de matemática, ele dava matéria de física, e ele era formado em zootecnia. Eu morava no interior, então, assim,
talvez demore um pouco mais por conta disso, né? Por conta de precisar de pessoas capacitadas. E, assim, tem coisas também que não são muito divulgadas. Por exemplo, na busca, né, para estar fazendo os certificados das horas complementares, eu pude ver que no site da Fundação Bradesco tem curso explicando sobre educação financeira pessoal. No site do governo também tem. No site do Getúlio Vargas também tem, e temos uma aluna também do meu semestre que ela fez um trabalho referente à educação financeira também. Ela divulgou, teve poucas pessoas, tanto do próprio IF mesmo, que foram atrás que ela divulgou para o pessoal, mas teve pouca procura. Então, assim, foi igual a professora Giovana falou, parte também da necessidade da população procurar. Era só isso mesmo. Professora Rosana, a senhora quer comentar a fala da Bárbara? Sim, rapidinho, porque assim, Bárbara, são tantas coisas que a gente às vezes esquece de dar todas as informações, né? O próprio Ministério da Educação, ele já começou esse processo de formação dos professores para trabalhar o tema educação financeira. Só que assim, Bárbara, é um curso... como que se diz, é um curso que você só não tem interação, entendeu? Não tem discussão, você vai ali, nesse formato, curso pronto, entendeu? Então, você vai ali, participa, faz as atividades e pronto, você está capacitado. E aí, é uma formação muito superficial. A gente que gosta do tema, que quer tratar sobre o tema, então tem que fazer um processo de estudo meio que particular aí, porque só essa formação, ela é muito insignificante para você estar repassando isso para jovens, para adultos e para grupos que têm tanta particularidade, tá? Só isso. Obrigado, professora Bárbara. Gabriel, você tem a oportunidade. Boa noite a todos aí. Eu ia comentar uma coisa, acho que a professora Giovana foi muito feliz na fala dela, né? Quando ela disse que não é só a importância dos professores, né? De nós que está fazendo esse movimento, tá correndo atrás dessa educação, né? E com as informações que a professora Rosana disse agora aí, né? Que é uma coisa muito, muito rala ainda, né? Que não tem uma profundidade ainda. Querendo ou não, esse estudo é uma coisa que vai orientar a sua vida financeira, né? Então, eu acho que é uma falta de alcance mesmo que o governo não conseguiu suprir ainda na questão das populações carentes. Igual o Pedro falou, mas pessoal carente e tal. Já que ele falou assim, pessoal que precisa de estudo, né? Já que ele precisa de estudo, não é só a questão do estudo financeiro, né? A questão da educação básica, né? Que não tem esse alcance nessas comunidades. Só isso que eu gostaria de comentar mesmo. Obrigado, Gabriel. Pedro, você levantou a mão novamente ou ela permaneceu? Ela permaneceu, foi um acidente, perdão. Tudo bem. Mais alguém tem perguntas? Nós estamos com 4 grupos que apresentaram. Acredito que a professora Rosana não se opõe em continuar respondendo, mas vocês têm a oportunidade de fazer perguntas para os demais grupos. Eu tenho uma pergunta para o primeiro grupo sobre liberdade econômica. É um assunto que eu gosto de trabalhar, de discutir, e durante o doutorado em contabilidade e administração a gente discutia bastante na roda de conversa sobre isso, né? Queria saber da colega se ela vê uma perspectiva de um dia a gente ter uma liberdade econômica, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, né? E se a gente olhar a liberdade econômica, se trata do quê? Da liberdade, ou seja, o Estado interferir ao mínimo, ou seja, em todas as questões de trabalho, de renda, de investimento, né? Então, eu quero abrir uma empresa, eu quero comercializar, ou seja, ter restrições mínimas, né? E olhando para essa lógica do artigo, hoje à tarde eu lendo teu artigo, quando você trata da questão do capitalismo, né? As escolas norte-americanas, e uma vez eu tive uma experiência bem interessante com um grupo de americanos, e aí perguntei se eles tinham a educação financeira, e por quê? Lá aqui a gente aprende a como consumir mais,
Ou seja, a lógica é inversa, né? Então, aqui a gente está pensando em como vai economizar, em como vai guardar, como vai poupar, né? E como investir de forma certa, e eles seguem uma lógica avessa, né? Ou seja, como vou consumir mais e mais e mais. Ontem saiu o iPhone 12, amanhã saiu o 13, saiu o 14, eu tenho que comprar o melhor carro, o carro pode estar com 10 mil quilômetros, eu tenho que comprar um carro novo. Ou seja, essa é uma lógica que eles vivem lá, né? Então, assim, como que a gente poderia olhar hoje, né? Perguntando para vocês que construíram esse trabalho, se a gente tem na visão de vocês, né? Essa questão da liberdade econômica, dessa questão de ver esses outros, vamos dizer, esses outros modelos, né? Porque até então hoje a gente consegue ver não só o Brasil, mas a América Latina como um todo, como um país mais assistencialista, né? Então, nós temos os sistemas únicos de saúde, nós temos o sistema previdenciário, nós temos o sistema de educação, né? Gratuito, né? Que nos Estados Unidos isso não é bem assim, né? Ou seja, é diferente, né? Ou seja, é trabalhar, consumir, trabalhar e consumir, né? O grupo está presente? Quem fez a pergunta foi o professor Ronaldo. O grupo era da Nailene. Isso. Ela está. Mas se o grupo também não estiver, fica aberto aos demais. Se quiserem a Nailene já foi embora, ela saiu. A professora Pâmela, orientadora, não está presente. Ok. Bom, se não só a colega, mas se alguém dos demais quiserem compartilhar com o professor Ronaldo um pensamento sobre isso, eu deixo e já adianto que, na sequência, se a gente não tiver mais perguntas, vamos caminhar para o fim. Professor Ronaldo, só compartilhando do seu pensamento. Foi uma satisfação satisfação falar contigo, né? Porque foi brevemente no segundo semestre, né, as aulas. Eu penso assim, que nós vemos e estudamos vários pensadores, né, que falam sobre a questão da liberdade econômica, a pequena intervenção, a mínima intervenção do Estado, né, na economia, etc. e tal. Eu sou totalmente a favor do que o senhor disse, professor Ronaldo. Concordo plenamente com isso. A questão que a necessidade de um dia termos, né, uma mínima intervenção do Estado, menos carga tributária, menos impostos, porque é uma coisa que prejudica muito o pequeno empresário, as microempresas, pequenas empresas. Existe uma avaliação no Brasil, para vocês terem uma ideia, e com certeza o senhor sabe, né, professor Ronaldo, o senhor falou sobre, que as empresas, quando você abre uma pequena empresa, há um período de tempo para saber se você vai vingar ou não, acho que é 2 anos ou 5 anos. E tem empresas que fecham com meses, né, porque a pessoa não consegue se manter. Então, assim, aquilo que a Nailene falou, né, a questão das perguntas sobre o capitalismo, né, que muitas pessoas entendem que o capitalismo é ruim, outros entendem que o capitalismo é positivo. Você fica rico trabalhando muito, ou então ter pessoas ricas é positivo, é negativo, etc. e tal. Eu, humildemente, né, no meu campo de conhecimento, eu vejo que, primeiro, que um Estado que deixa livre a economia e tem uma intervenção mínima é muito bom, porque você, ao passo que você também influencia o empreendedorismo, o crescimento do empreendedorismo, o avanço do empreendedorismo, você vai fazer com que há giro de mercado, né? Vai fazer com que giro de capital no mercado. Isso favorece a todos. Porque se o dinheiro está correndo no mercado, né? Está correndo naquele meio ali, né? Vai favorecer a todos. E o capitalismo, eu vejo o capitalismo sempre como positivo. Por quê? Porque ele é positivo porque a organização dos estados, não somente do Brasil, é capitalista porque ela desde sempre, desde os primórdios, lá atrás, sempre teve alguém que paga e alguém que recebe. Uhum. E foi uma evolução histórica. Antigamente, era manufatura. Eu tinha arroz, trocava com quem vendia feijão. Eu tinha trigo, trocava com quem tinha, sei lá, qualquer outra coisa. Manufatura. Oi? O escambo. Escambo, entendeu? Assim,
sempre houve uma troca. E com o evoluir da humanidade, essas trocas se tornaram dinheiro, quando surgiu a primeira moeda. Então, sempre na história da humanidade, alguém paga o que alguém recebe. Então, é assim que o mundo funciona, e que possibilita as pessoas terem dinheiro, né, para adquirir aquilo que elas querem, realizar os seus peitos, as suas necessidades. Então, assim, em tudo há um ponto positivo e negativo, né? Nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% ruim, professor Ronaldo. Eu penso assim, pelo menos. Nem tudo é... Existem os pontos negativos também, o capitalismo exacerbado, né? Mas o capitalismo em si eu entendo como positivo. Eu nunca classificaria o capitalismo como negativo, por isso que as pessoas querem cada vez se capacitar mais, melhorar mais, né, para ter uma melhor qualidade de vida e uma melhor renda. Ao passo que o livre mercado, sendo trabalhado, o empreendedorismo, o incentivo das pessoas a empreender, terem um marketing pessoal, a desenvolverem suas capacidades, faz com que o Estado, quando eu digo aqui Estado, né, município, Mato Grosso, Brasil, cresça economicamente e melhore a qualidade de vida e o bem-estar social. Legal, obrigado, Pedro. Por nada, professor, valeu. Ok, muito bom. Temos mais perguntas? De fato, nós estamos... Ok, obrigado, eu vou pedir sim. Nós realmente estamos chegando ao tempo estipulado para essa discussão, né? Mas ainda dou mais uma chance para aqueles que querem compartilhar, estão tímidos, não fiquem tímidos. Alguém se sentiu curioso para saber mais sobre o professor Ronaldo, sobre esse assunto? Estou colocando você na lenha, professor. Sim, sim. É um assunto meio espinhoso, né? Ninguém quer discutir. É espinhoso. Naturalmente, esse assunto do capitalismo sempre gera uma oposição. Né? Direto ou indiretamente, sempre levanta uma oposição e gera uma discussão. E estamos neste momento, né? Sim. Divergente, sim. Divergente. Nação, eu vou chamar Max para você. Eu tô falando, olha. Não precisa demorou para falar, demorou, seu João, essa sequência. Não precisa cutucar muito, né? Opositor. O opositor é bem claro. Bom, turma, nós vamos encerrar a nossa sessão. Antes, não saiam ainda. Professor. Oi, Pedro. Eu gostaria de pedir para a professora Giovana, já que há esse espaço, se ela poderia explicar um pouquinho mais, falar um pouco mais sobre o manual, que eu acho que ele é de suma importância, né, para nós acadêmicos, né, e principalmente nós que estamos ainda nesse tempo de pandemia, e eu tenho acompanhado o noticiário, eu até brinco, às vezes eu já falei para a Giovana, já falei para o professor Luiz Carlos, que nós vamos colar grau de forma virtual. Eles não acreditam nessa nova cepa que surgiu na África do Sul lá, que está invadindo o mundo, é perigoso. Eles não acreditam, né, que nós vamos começar virtual e terminar virtual. Ela poderia, né, se ela pode aproveitar esse tempo, falar um pouquinho mais sobre o manual, explicar mais sobre o manual, que eu acho que ele é muito importante e necessário. Antes de eu falar do manual, aproveitando que está todo mundo aqui, pelo amor de Deus, se tem alguém aqui que ainda não se vacinou, por favor, vacina sim. Quem diz vacina não, é fake news, é mentira, é tudo. Não vai nessa onda, não. Vacina sim. Gente, o que o Pedro falou em relação ao manual realmente é importante. No decorrer do semestre, já inicia desde o primeiro semestre, quando entra alunos que cursaram outros cursos em outras instituições e vão pedir o aproveitamento de estudo. Muitos já se perdem e fazem da forma incorreta.
Muitas vezes, ao associar uma disciplina, ele sequer direciona e olha a carga horária do curso de PPC, ele sequer sabe que pode ter mais de uma disciplina para ele fazer aquele pedido. Ele não observa que quem já teve aproveitamento de estudo em outras, se está fazendo a terceira, não pode fazer o aproveitamento. E aí ele monta todo aquele processo, todo aquele desgaste, ele vai para o colegiado, vai isso, e aí olha lá, não tem. As outras são atividades complementares. O curso de gestão pública, para o aluno, a aluna colar grau, precisa de 120 horas de atividades, palestras, o GEMPEX, vocês vão receber certificado. Existem inúmeros cursos disponíveis na internet. E o que acontece? O aluno deixa para o 6º semestre, ele começa a ficar desesperado, que ele vai olhar e ele fala assim, eu não encontrei meus certificados, eu fiz pelo Webs, eu não sei onde que está, e agora o que eu faço? Eu não posso fazer nada, se ele que tem que guardar o certificado, entende? Eu falo eu enquanto estava na coordenação. Ter já essa questão de organização com o que se está fazendo. Aí o aluno ele fala assim, Giovana, eu não concordei com a resposta, com a nota que eu tive da prova. Qual o prazo para eu recorrer? Como que é a composição de notas? Aí, tudo isso consta no PPC. Mas a gente sabe que até docentes, nós, às vezes, nem lemos o regulamento de uma forma geral, né? E o discente, ele já tem as atividades dentro com outras disciplinas, e aí sobrecarrega. Então, se ele tiver um manual, que ele vai ali, prático, ele já olha, poxa, aqui está falando matrícula. Matrícula por componente é outra dificuldade. Por quê? O aluno, no curso superior de gestão pública, é diferente do ensino médio. No curso superior, a matrícula é realizada em 2 momentos. No primeiro momento, é uma matrícula geral. No segundo momento, ele vai fazer a matrícula para escolher as disciplinas que ele vai cursar, porque o curso de gestão é um curso por componente curricular. Ele pode escolher fazer uma disciplina, se ele quiser. Agora, ele não pode fazer matrículas em mais, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí, então, vamos supor que tenha disciplinas de 34 horas e que tenha 6 disciplinas que dá a semana. O aluno aparece lá inscrito em 10 disciplinas. Você fala, mas ué, principalmente ocorreu isso na pandemia. Ele deixou de fazer em outros momentos, aí quando ele está lá no final, ele fala, tá, agora eu vou fazer tudo de uma vez. E não pode ser feito assim. E no presencial, ocorre também isso. No presencial, eu chegava a levar os alunos para o laboratório. Olha, gente, 5 minutos, no máximo 10, vocês vão só ali escolher, ponto. E isso aí, o que vai? O aluno não faz no prazo. Aí gera um processo, ele não sabe nem para onde ele vai mandar esse processo, ele não sabe nem como que ele vai protocolar, ele não sabe nem onde que existe o requerimento, e aí manda para a coordenação, tem que tirar essas dúvidas dele, aí a coordenação explica para esse aluno, aí ele vai, ele faz, ele dá uma demanda de trabalho para a secretaria, para o protocolo, que volta todo o processo para isso. Então, assim, por quê? Porque é burocrático o serviço público, ele não é falar, vamos dar para simplificar? Não, dá para simplificar o que é um ato discricionário, mas o que são atos vinculados, a gente não tem como tornar de forma mais flexível. E assim, vai ocorrendo, então, a leitura desse manual é muito importante. E é importante também, sabe por quê? Porque vocês podem falar, olha, eu fiz a leitura, Giovana, mas assim, eu acho que se acrescentasse dessa forma, por quê? Porque é um manual que esse período de pandemia, a gente sabe que 6 meses virou 4 e tudo foi muito rápido e muito trabalhoso para todo mundo para fazer, porque eu mesma não tinha experiência em elaborar manual, então foi uma aprendizagem para todas nós, para todos, tem que incluir tem um Rondinelli. Então, a leitura, um gestor público, ele tem que ter a iniciativa de ter leitura, não tem como. É igual eu vou dar uma aula de direito. Se o discente sequer leu uma apostila ou material que você dá,
fica difícil até para ele compreender o que você está passando. E eu falo de direito, mas isso inclui todas as disciplinas. Então, a leitura, para um futuro gestor público, ele é necessário. Aliás, a educação é necessária para um todo, em geral. E aí, até falando do IFMT, o IF, gente, quando foi criado, transformado de escola técnica, Cefet, transformou-se em IF, o IF ele está oportunizando, e aí eu volto naquela primeira pergunta do Pedro, em tantas coisas, lá em Pontes e Lacerda, quando o campus começou em 2008, 2009, a gente viu tanta coisa se transformar, vidas de meninas. Tem um aluno nosso, não sei se a Rosana vai se lembrar, o Vinícius, ele foi perdendo a visão de uma família muito humilde, não tinha condições de trazê-lo para Cuiabá, de dar todo o tratamento. O campus trazia ele toda semana, teve todo acompanhamento. O Vinícius ficou cego, ele aprendeu tudo o que tinha que aprender com o campus, trazendo do constitucional, dando para ele a oportunidade de ter o que a família não tinha. Ele tinha um pai doente, que não conseguia aposentar, a mãe também, muitas dificuldades. Esse menino cego, ele terminou, eu fui professora dele, ele passou num curso superior, e eu fui professora dele nesse curso superior, ele prestou um concurso para técnico do IF, ele passou. Atualmente, ele fez outro concurso para professor do IFMT, e ele passou e foi aprovado, e hoje ele é professor no IFMT. Nós tivemos vários, assim, que eu ficaria com vocês a noite inteira citando em quantas vidas eu vi o IFMT transformar. Eu vi o IFMT em Diamantino transformando um assentamento bujuí, onde os alunos não tinham condição de deslocar, que a prefeitura não fornecia o deslocamento, era isso. Desse deslocamento para lá, nós fomos até o assentamento, perguntar para eles, o que vocês querem de curso? Olha, nós sentimos dor das costas, tal, isso. Professor de Educação Física, o senhor pode fazer criar na ementa direcionado para isso? Olha, nós precisamos... Então, a gente criou um projeto pedagógico de acordo com a necessidade daquele assentamento. E assim, nós fizemos na comunidade do Chumbo, em comunidades quilombolas. Então, o IFMT... é uma das melhores coisas que foi feita, que foi criada, porque está oportunizando muitas pessoas que jamais conseguiriam ingressar numa escola pública. Então, e uma escola com qualidade, com comprometimento. E é por isso que eu falo para vocês, façam a leitura desse manual. Se tiverem dúvidas, tem o professor Alexandre, que me substituiu, um excelente professor, um excelente coordenador também. Estamos juntos, colaborando, trabalhando, temos uma equipe de docentes, de servidores técnicos, de terceirizados, e se Deus quiser, sim, Pedro, vamos voltar ao presencial. Então, não quero mais ficar dando aula para figurinhas, eu quero dar aula vendo o rosto das pessoas, eu quero ali conversar, eu quero ver que tamanho que vocês têm, eu quero isso, eu quero fazer, eu quero enxergar vocês, tá? Se Deus quiser, vou te conhecer pessoalmente no próximo semestre. É isso, gente. Muito legal. Amém, obrigado. que assim seja. Obrigado, Pedro. Bom, de fato, agora vamos caminhar para o fim. Não saiam, nós precisamos fazer a nossa foto oficial, e eu já peço que vocês vão abrindo as câmeras, vão ajeitando o cabelo, vão passando perfume, né, se ajeita na cadeira, porque isso vai para o Instagram. Pedro, já passou... Carol, se você puder postar pela última vez a lista de presença. Claro, professor, eu queria até reforçar isso, porque a gente teve poucos alunos que preencheram a lista, então está aqui de novo, tá? Ok. Eu parei de comer pizza, só para tirar foto, viu? Quem não preencheu, gente, preencha. Não é opcional, é obrigatório. É necessário, sem a sua lista de presença, fica difícil confirmar que você estava aqui. É igual em sala de aula, não levantou a mão, não falou presente, perde a oportunidade. Então, preencha ainda antes da gente encerrar, tá bom? O professor João, ele não pôde ficar até o final, teve uma situação de família na casa que precisou socorrer, mas está tudo bem com ele, está tudo bem também em casa, mas ele não pôde estar aqui com a gente, pediu para
dar os abraços em vocês, né? Assim, né? Não pode tocar, então a gente, né, faz assim. Agradeço a participação de todos, vocês que se empenharam, vocês que estiveram esse labor de estudar, de preparar o material, de estar aqui à disposição para poder compartilhar aquilo que vocês pesquisaram. Foi muito bom. Estamos em um tempo onde a ciência, a pesquisa, né, o se dispor em pesquisar, ele acaba ficando em segundo plano, e este evento ele mostra quão sadio e quão importante é nós, pessoas pensantes, nos colocarmos à disposição de pesquisar conteúdos e compartilhar aquilo que a gente se coloca para estudar. Parabéns pelo empenho de vocês, parabéns pela participação de vocês. Continuem, que isso seja apenas o início do processo de vocês. Este não é o fim, este é apenas uma etapa, e eu acredito que muitos de vocês ainda vão colher muitos bons frutos dessa experiência. Bom, de fato, encerrando, abram as câmeras, que nós vamos tirar o nosso retrato. Eu estou vendo que tem aluno meu por aqui, 1, 2, 3, 4, então vocês sabem o que significa retrato. Sem câmera, sem câmera. Ih, não sei não, hein? Esse sem câmera. Eu acho que a gente... Carol, anota aí, Gabriel Silva, a gente exclui lá da lista, tá? Para com isso, para com isso. Vou avisar. Professor Douglas, você tira o print? Carol, você tira o print? Eu não estou conseguindo tirar aqui, vou pedir para o Douglas. Sim. Douglas, você pode fazer isso? Então, vamos lá. No 3, 1, 2, 3, sorria. Aí, todo mundo viu o flash? Pessoal, muito obrigado. Parabéns pela participação. Finalizamos assim a nossa Gimpex com vocês. Valeu. Valeu, professor. Boa noite Obrigado, a todos. Hein? Boa noite, Valeu, parabéns gente, a todos. boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa Que noite. gosto, hein, Tchau. Pedro? Que Fiquem gosto, bem. hein, Pedro? Flamenguista não, para com isso. Flamengo, valeu. Valeu, tamo junto.